Turma, temos muita novidade nesse vídeo sobre números racionais. Quer ver? Vamos nessa? Bem, vamos relembrar um pouco o que são números racionais? Os números racionais são todos aqueles que podem ser representados na forma de fração. Lembram? Não podemos esquecer que o denominador não pode ser zero, ok? E que números podem ser escritos na forma de fração? Você lembra? Todo número inteiro, os decimais exatos e as dízimas periódicas. Vamos falar sobre elas hoje. Bem, é bom lembrar que para encontrar a fração irredutível, devemos simplificá-la até que o numerador e o denominador sejam números primos entre si. Você lembra o que são números primos entre si? Não? Tudo bem, vou explicar. São os números que possuem apenas um 1 como divisor comum. Não podemos esquecer também das frações, em que o numerador é múltiplo do denominador. Essas frações são chamadas de aparentes e representam um número inteiro. Toda fração pode ser representada na forma de número decimal, lembra? E para isso, basta dividir o numerador pelo denominador. O resultado dessa divisão vai ser um número decimal exato ou uma dízima periódica. Você sabe o que é a dízima periódica? Então fique ligado que já já você vai saber, ok? Da mesma forma que podemos representar uma fração em número decimal, também podemos transformar os números decimais exatos e as dízimas periódicas em fração. Vamos aprender como isso acontece? Primeiro, vamos transformar um decimal exato em fração. Para isso, basta escrever a fração da seguinte forma. O numerador é representado pelo número decimal sem a vírgula. O denominador é uma potência de 10, cuja quantidade de zeros está relacionada com a quantidade de casas decimais de um número. Vamos observar os exemplos. 0,79. Se você fizer a leitura do número 0,79 sem a vírgula, nós temos o número 79. No denominador, você vai colocar 1 e acrescentar 2 zeros, porque você tem duas casas decimais. O 7 e o 9 representam as duas casas decimais desse número. Então, qual é a fração que a gente forma? 79 centésimos. Viu como é fácil? Vamos ao segundo exemplo. 1,843. Lendo esse número sem a vírgula, nós temos 1843. E no denominador? 1 e 3 zeros. Por que 3 zeros? Porque você tem 3 casas decimais nesse número. O 8, o 4 e o 3. Então, formamos a fração 1843 milésimos. Entendeu? Bem, agora, para o caso das dízimas periódicas, primeiro precisamos entender o que é uma dízima. A dízima periódica é um número decimal infinito e periódico. A fração que dá origem à dízima é chamada de fração geratriz. E esta deve ser escrita na sua forma irredutível, que acabamos de ver. O que são frações irredutíveis? A dízima periódica pode ser simples ou composta. Vamos entender a diferença entre elas? Uma dízima periódica simples é aquela em que a parte decimal é formada somente por números que se repetem, denominados períodos. Então, vamos observar os exemplos. No número decimal infinito e periódico 0,6666 infinito, nós temos, depois da vírgula, a parte decimal. E logo depois da vírgula aparecem os números que se repetem infinitamente. Então, essa dízima é uma dízima periódica simples.
O mesmo acontece em 3,171717 infinito e 12,243243 infinito. Repare que escrevemos essas dízimas de forma simplificada quando colocamos um período e um traço em cima desse período. Observe os exemplos. 0,6, um traço, porque o período é 6. 3,17 com esse traço. E 12,243 com um traço. Essa é a forma simplificada de você indicar uma dízima periódica, certo? E o que é uma dízima periódica composta? A dízima periódica composta é aquela que, entre a parte inteira e o período, existe um ou mais algarismos que são chamados de antiperíodo. Vamos observar o exemplo. 0,54444 infinito. O 4 é o algarismo que se repete infinitamente. Então, ele é o período. Antes da vírgula, temos o 0, que representa a parte inteira. E entre a parte inteira e o período, temos um número, um algarismo aí, o número 5, o algarismo 5. Esse algarismo que está entre a é chamado de antiperíodo. Como você tem uma dízima que possui antiperíodo, essa dízima é uma dízima periódica composta. Entendeu? Se não, vamos ver o segundo exemplo. 2,34171717 infinito. O que é que se repete infinitamente? O 1 e o 7. Então, 1 e 7 representam o período dessa dízima. O 2 é a parte inteira, antes da vírgula. Entre a parte inteira e o período, temos dois algarismos aí, que não se repetem, o 3 e o 4. Esses dois algarismos que estão entre a parte inteira e o período representam o antiperíodo dessa dízima periódica composta. Ok? Muito bem. Bem, chegou o grande momento de você aprender a encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Nós vamos aprender por uma regra prática, bem simples. Para isso, vamos aprender primeiro a regra da dízima periódica simples e depois da dízima periódica composta. Bem, a dízima periódica simples é aquela em que a parte decimal é formada por números que se repetem infinitamente, que são chamados de período da dízima periódica. Não é isso? A dízima periódica composta é aquela em que entre a parte inteira e o período existe um ou mais algarismos que são chamados de antiperíodo. Lembram? Bem, vamos então aprender pela regra prática como determinar essa fração geratriz. Na fração geratriz de uma dízima periódica simples, o numerador é formado por um número decimal sem vírgula, constituído da parte inteira e do período, escrito apenas uma vez, subtraído da parte inteira se houver. E o denominador é formado pelo algarismo 9, repetido tantas vezes quantos são os algarismos do período. Vamos ver se a gente entendeu. Temos um exemplo aqui, 0,777 infinito. Representando essa dízima na forma simplificada, temos 0,7 com esse traço em cima. O numerador é o número formado, esse número decimal sem a vírgula, 7. O denominador é 9 para cada algarismo do período. Como o período só tem um algarismo, que é o 7, então o denominador tem 9. Então, a fração 7 nonos representa a fração geratriz da dízima 0,777 infinito. Vamos ao segundo exemplo. 2,171717 infinito. Quem é o período nessa dízima? 7. Então, vou escrever na forma simplificada a dízima. 2,17 com um traço em cima do 7.
Bem, vamos ler esse número sem a vírgula. 217 menos a parte que não se repete nessa dízima, que é o 2, sobre 9 para cada algarismo do período. E aí formamos a fração 215 sobre 99. A fração 215/99 avos, ela representa a fração geratriz dessa dízima. Bem, agora vamos entender como encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Na fração geratriz de uma dízima periódica composta, o numerador é formado por um número decimal sem vírgula, constituído por todos os algarismos que antecedem o período e pelo próprio período, escrito uma única vez, subtraído do número formado pelos algarismos que não fazem parte do período. O denominador é formado pelo algarismo 9, repetido tantas vezes quanto são os algarismos do período, seguidos do algarismo 0, repetido tantas vezes quanto são os algarismos do anteperíodo. Então, vamos ver no exemplo. 0,7444 infinito. Quem é o período nessa dízima? É o 4. Então, vou escrever a dízima de forma simplificada, 0,74. Agora, vamos ler esse número sem a vírgula, 74, menos a parte que não se repete, nesse caso, 7. E no denominador, 9 para o 4, que é o algarismo que se repete infinitamente, 9 para o período, e 0 para o 7, que representa o anteperíodo nessa dízima. Então, formamos a fração 67/90 avos. Essa fração é a fração geratriz da dízima 0,744 infinito. No próximo exemplo, temos 3,21454545. O período é o 45. Qual é o número formado por esse período? Sem a vírgula. 32.145. Menos. Quem é a parte que não se repete? 321. Sobre 9 para cada algarismo do período. Como o período tem 2 algarismos, o 4 e o 5, então temos que colocar 2 9s. Mais 2 zeros para cada algarismo do anteperíodo. Como o anteperíodo também é formado por 2 algarismos, o 2 e o 1, então acrescentamos 2 zeros. E aí formamos a fração 31.824 sobre 9.900, que não está na sua forma simplificada. Ok? Bem, agora você precisa praticar para aprender a encontrar a fração geratriz. Vamos lá?